Bom dia a todos. Estamos aqui para apresentar a audiência pública do relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2020. O objetivo dessa audiência pública: demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2020, conforme disposto no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim redigido. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Hoje, por conta das questões da pandemia, a audiência está sendo feita de forma virtual, né? O primeiro demonstrativo que é de obrigatoriedade é o balanço orçamentário. Aqui a gente vai demonstrar o que o município arrecadou do período de janeiro, de 1º de janeiro a 31 de agosto de 2020, e assim também as despesas liquidadas também nesse mesmo período. Então, a gente faz uma divisão aqui entre a receita e as despesas totais do município, né? E outra separando o do Instituto de Previdência. Então, ficou dessa forma. O total de receitas arrecadadas pelo município foi de R$ 97.449.853,29. Isso a gente está falando da receita arrecadada total. No mesmo período, o Instituto de Previdência arrecadou R$ 13.036.143,89. Então, aí, só para a gente ter essas diferenças, né? Então, 97 total do município menos instituto, o município, com os fundos, arrecadou R$ 84.413.709,40. E aí, as despesas totais, o município teve um total de despesa liquidada de R$ 75.332.168,13. Então, se a gente fizer a matemática do valor arrecadado menos as despesas liquidadas, houve um superávit no exercício de R$ 22.117.785,16. Porém, esse valor é o valor total, incluindo o Instituto. Agora, se nós retirarmos as despesas e receitas do Instituto, o Instituto teve uma despesa no mesmo período de R$ 3.619.607,08, e só o superávit do Instituto foi de R$ 9.416.535,81. Então, dessa forma, retirando o superávit do total menos o do Instituto, o superávit do município foi de R$ 12.701.148,35. É bom reforçar que nesse período o município arrecada um pouco mais, já considerando no início do ano, o IPTU que é um pouco maior, e por isso que tem esse acúmulo um pouco maior o superávit nesse período, mas ele sempre se equilibra até o final do ano. Então, dessa forma, atinge a meta, porque está cumprindo com superávit até folgado. Tá? Aqui a gente vai passar sobre as principais receitas que o município arrecadou no período de 1º de janeiro a 31 de agosto de 2020. As receitas tributárias, que são as receitas próprias que o município arrecada por conta própria, né? Foi de R$ 34.603.202,86. Entre os principais destaques, o IPTU, com R$ 11.035.716,69, o ISS, com R$ 15.263.176,51, ITBI, R$ 3.642.924,45, imposto de renda também, que é retido dos servidores, R$ 3.109.131,30. As outras taxas e taxas de melhorias e alvarás, R$ 1.553.452,91. Então, essas são as receitas tributárias. As receitas de contribuições, basicamente, se divide entre as COSIP e a contribuição do Instituto de Previdência. O total arrecadado foi de R$ 6.924.014,63. Desse total, o IPS arrecadou R$ 2.118.517,31. Receitas de contribuições econômicas, R$ 15.178,53. A COSIP, que é o grande destaque aqui, arrecadou R$
790.318,79. As receitas patrimoniais, basicamente são as receitas de investimento, de aplicações financeiras, ou de recursos, né, de explorações naturais. A receita patrimonial no município arrecadou, no mesmo período, né, de 1º de janeiro a 31 de agosto, R$ 11.458.968,48. Aqui é distribuído em exploração de recursos naturais, R$ 106.624,53, receitas de remuneração do Instituto, que é onde que a grande arrecadação se dá lá no Instituto de Previdências e Aplicações Financeiras, né, que o Instituto tem um saldo bem alto, então rende bastante. Arrecadou no período R$ 10.947.105,10. As remunerações da Prefeitura e Fundo arrecadou R$ 263.962,65. As receitas de concessões e permissões, é aquela que das águas, né, a concessão, arrecadou R$ 141.242,20. Agora, as questões das receitas de transferências correntes, aquelas que vêm da União ou dos estados, né? Nesse período também, dos 2 primeiros quadrimestres, o município arrecadou R$ 44.983,604,28. As principais receitas, a FPM, R$ 9.277.788,74. Royalties, R$ 3.875.695,64. O ICMS, R$ 7.396.808,85. IPVA, R$ 1.662.932,80. O IPI exportação, R$ 88.161,48. Transferências do Estado do fundo a fundo. Esse veio do Estado de Santa Catarina para o ajuda do combate à Covid. R$ 746.017,84. No mesmo período, houve transferências para o SUS, né, de R$ 3.783.960. Só de novo, R$ 3.783.960,48. Também, então, nessas receitas, do FNDE, R$ 1.603.548. O Fundeb, que é uma das principais receitas da educação também, é um dos principais do município, R$ 12.756.233,75. Transporte escolar, que vem do Estado, recebeu 127 mil. Outras transferências da União, que é a questão do auxílio que os municípios estão recebendo. Veio R$ 2.672.551,71. Próximo item, receita de capital. O município arrecadou R$ 2.689.928,79. Aí, basicamente, a operação de crédito que o município realizou para algumas obras e aquisição de bens, no valor de R$ 1.928.305,35. Outros convênios da União, né, veio R$ 761.623,41. Esse aqui, então, a gente só fez a demonstrativa do balanço orçamentário entre as receitas e despesas, né? As principais receitas, para o pessoal dar uma verificada. O próximo item a ser analisado é a questão das metas com relação ao ensino. O município tem obrigatoriedade de aplicar 25% das receitas de impostos e transferências com o ensino. Está de acordo com o artigo 212 da Constituição Federal. Então, o limite mínimo é 25%, né? Proveniente de impostos, compreendido de transferências em gastos com a manutenção do desenvolvimento do ensino no segundo quadrimestre de 2020, né? De acordo com o artigo 212 da Constituição Federal. Apurou-se que o município aplicou um montante de R$ 9.295.032,51 em gastos com a manutenção do desenvolvimento do ensino, o que corresponde a 24,55% da receita proveniente de impostos em transferências, que no mesmo período, né, do segundo quadrimestre de 2020, foi de R$ 52.000.000
88.182,13. Sendo assim, o índice ficou abaixo do disposto do artigo da Constituição Federal, apurado, né, a apuração das despesas com manutenção, desenvolvimento e ensino. Porém, a média histórica é que sempre no segundo quadrimestre o índice está abaixo dos 25, mas ele vai se concretizar no final do ano, chegando até ficar acima desse valor. A expectativa é que fique em 27% até dia 31 de dezembro. Lembrando que esse valor de 9 milhões, isso aqui que você apurou, é só com relação às receitas próprias, né, que o município são obrigados a gastar. Mas as despesas totais, né, que o município gastou em educação foi de 25.052.379,42. Então, desse valor total, ali está incluído o Fundeb, salário de educação e outras fontes de recursos que financiam também a educação, não só o recurso próprio. Outro item a ser avaliado também é o limite de 60% com pagamento para os profissionais de educação. Então, foram investidos no mesmo período 12.298.599,94 em pagamento dos profissionais de magistério. Esse valor representa 96,29% das receitas do Fundeb. Então, o mínimo exigido é 60%. Então, o município já está bem acima do limite estipulado, que é 60%. Outro item a ser analisado é a questão da despesa com pessoal, né? Que o município não pode ultrapassar, no geral, 60%, mas para o município, por parte executiva, é 54%, mas existe o limite prudencial, que é 51,3%. O município, então, nunca pode passar dos 51,3%. O total das despesas liquidadas com o pessoal do Poder Executivo até agosto de 2020 foi de R$ 58.260.001,83, que corresponde a 43,61% das receitas correntes líquidas, que no período de setembro de 2019 a agosto de 2020 totalizou o valor de R$ 133.595.941,95. O limite da folha é calculado nos últimos 12 meses. Então, as despesas também, com o pessoal pega lá do mês de setembro de 2019 a agosto de 2020. E a receita corrente líquida também é a mesma metodologia. Então, dessa forma, os gastos com limite, as gastos com o pessoal estão dentro dos limites legais, de acordo com o artigo 20 da LRF, que é 54%, e o artigo 22 da LRF, que o limite prudencial é 51,30%. Tá. Com relação à saúde, a SUS irá apresentar com relação às despesas e receitas da saúde. Nesse primeiro momento da audiência, a gente fez uma análise que o município tem cumprido os limites legais, né, que estão aí apresentados, e com a expectativa de atendê-los dentro do final do ano, também dentro das metas estipuladas. E a gente acredita que torce para que a próxima audiência a gente faça presencial, para que o pessoal possa fazer pergunta ou de forma participativa, né? Mas, por enquanto, a gente vai estar apresentando só dessa forma. Lembrando que os relatórios, esse demonstrativo que a gente fez aqui foi um resumo dos relatórios que estão publicados no site da Prefeitura, no portal de transparência. Então, tudo que a gente apresentou aqui foi só de forma resumida, mas todos a gente buscou essas informações no relatório que está disponível para todo cidadão que quiser pesquisar lá, está lá. Aqui só foi uma forma mais didática de apresentação. Era o que nós tínhamos para o momento. Obrigado a todos. Deixa eu chamar ele.
Depois. Isso vai passando aqui para baixo, assim. Quer pegar tuas coisas? Bom dia a todos. Então, eu vou apresentar a audiência pública, né, referente ao primeiro e ao segundo quadrimestre de 2020, referente a cumprimento da Lei 141, que é o relatório de gestão do Sistema Único de Saúde. Então, o que justifica o relatório, né, é a lei que fala que o gestor tem que apresentar, né, cada quadrimestre, o montante de recursos aplicado, se houve ou não alguma auditoria nesse período, e a oferta de produção de serviços da rede própria e da rede contratada. Então, o montante dos recursos aplicado no período. As receitas e impostos de transferência constitucionais e legais vinculadas à saúde foram o valor de R$ 51.523.928,28. Despesas com recurso próprio das ações foram R$ 13.659.550,17, um percentual de 26,51%. Mostra que o município cumpriu, né? Que a meta a lei prevê 15% e a gente está investindo 26,51%. Receitas com recurso da União. Então, a gente teve um valor de receita até 31/8, né? No valor de R$ 3.783.960,48. Com recurso do Estado, né? Transferências do Estado para o município. Foi R$ 746.017,84. As despesas com recurso próprio e vinculados. Então, as despesas com pessoal e encargos sociais foram R$ 9.222.905,68. Outras despesas correntes foram R$ 6.649.658,60. Despesas de capital e investimento foram R$ 63.551,36. Despesas intraorçamentárias, R$ 1.136.142,27. O total de despesas foram R$ 17.072.257,91. Dessas despesas com recurso próprio foi os R$ 13.659.550,17. E com recurso vinculado foi R$ 3.412.707,74. Não houve nenhuma auditoria nesse período, né? Serviços e ações da rede municipal. Então, na rede municipal, a gente tem relatório geral CIA-SUS, né, de janeiro até agosto. A gente teve consultas clínicas no pronto atendimento, 17.748, procedimentos de enfermagem, 94.308, eletrocardiograma, 450, raio-x, 4.851, atendimentos no SAMU 92, 457, consultas de PSF, 30.741, procedimento de enfermagem nos PSF, 115.499, visitas da agente comunitária de saúde, 67.754, consultas e procedimento na odontologia, 4.628, atendimento da enfermagem no centro do Covid, foi 2.620, e consultas médicas, 564. Procedimentos em laboratórios, foi 45.886. Atendimento com a fonoaudiologia, 216.
com a psicologia 428, com a fisioterapia 1.386, atendimentos com a nutricionista 433, com psiquiatra 1.260 e com educador físico 311. As ações de vigilância em saúde, né? Então, a gente, nesse período, até por causa da pandemia, tivemos várias ações relacionadas ao Covid-19, né? Entre elas, monitorar e investigar casos de óbitos, orientar os profissionais de saúde, né? Acompanhar e investigar rumores, acompanhar os dados epidemiológicos, né? Emitir alertas sobre os profissionais em relação à prevenção e controle do Covid, sensibilizar os profissionais de saúde e a população em geral em relação às medidas, intensificar a verificação e cumprimento dos protocolos de higienização das mãos nos serviços de saúde, né? Verificar em inspeção a disponibilidade dos insumos e correta higienização, verificação dos serviços de atendimentos a protocolos de isolamento de pacientes suspeitos e confirmados, desde a triagem até a internação e transferências nos casos de necessidades, reforçar a aplicação e precaução de contatos, disponibilizar equipamento de proteção individual para todos os profissionais de saúde e pacientes acompanhados, verificar a implementação de protocolos e processos de limpezas de ambientes e unidades de saúde, conforme os protocolos da Anvisa, e verificar o cumprimento da nota técnica e outra que vier substituí-la, organizar os fluxos, garantir os insumos, seguir o fluxo de coletas de amostras ao LACEN, monitorar estoque de material de biossegurança, monitorar os resultados para COVID e outras infecções, realizar cadastro de casos suspeitos, realizar a detecção de outros vírus respiratórios, enviar as amostras ao laboratório regional e o número de testes realizados até a data de 31/8 foi 1.376. As ações de vigilância sanitária. Vistoria do sistema de esgotamento sanitário foram 256. Inspeção estabelecimentos comerciais 244. Atendimento a denúncias 207. Atendimento a denúncias Covid 176. Alvarás emitidos 276, alvará de APITS 210. Consultas e exames encaminhados à referência, no caso pelo PPI, CISREG, consórcio CIS-Nordeste. Via PPI foi 652 consultas, via CISREG 565, e pelo CIS-Nordeste, consultas e exames 2.520. Lembrando que a gente teve alguns meses que ficou suspensas, né, consultas e exames em Joinville, mas agora já está bem normalizado, começando inclusive as demandas de mutirão de exames, mutirão de cirurgias a partir agora do mês de setembro. A Secretaria de Saúde agradece. Obrigada. Fechou. Vou encerrar aqui.